você tocou num ponto fundamental, cara. Você falou sobre desconectar. E no mundo conectado, isso se torna cada vez mais difícil. Inclusive, se tratando de trabalho, por exemplo. Inclusive. Porque a gente passa muito tempo conectado no trabalho. O trabalho hoje em dia está muito dinâmico. São múltiplas funções. Sim. Todo mundo fazendo tudo e tal, um pouquinho de cada coisa. Assumindo muitas responsabilidades em áreas, inclusive, que você, de repente, não estudou para assumir aquilo. Sim. Né? E aí você tem aquela dificuldade. Terminou o expediente do trabalho, você está tão ligado que você para... Ué, peraí. Já acabou? Beleza, aí você sai do trabalho e ao invés de desconectar, de desligar, você continua, de alguma maneira, no trabalho, sim. Né? Ao ponto de não conseguir curtir, de repente, sua família e tal. Isso gera um estresse danado, né? Isso gera e traz outros prejuízos, né? Todas as teorias de bem-estar, por exemplo, elas vão colocar um valor muito importante no sentimento de realização, né? Então, eu me sentir realizado, com o meu trabalho, inclusive, é um fator muito importante de saúde mental, mas não é o único, né? A minha realização, ela não necessariamente precisa estar ligada apenas no trabalho, né? Então, eu me senti realizado como, sei lá, como filha, eu me senti realizada como amiga, como esposa, como, sei lá, às vezes dona de casa, como estudante, sei lá, tá? Eu me senti realizada com a minha vida, eu ter a sensação de que eu dou conta da minha vida, por exemplo, é outro fator de bem-estar. Eu, de fato, consegui viver os meus dias, desfrutar das coisas boas dele, outro fator de bem-estar. Se eu tô sempre conectada ao trabalho, e trabalho é problema? É verdade. Não tem, né? Trabalho é problema? Foi contratado para resolver problema. É isso, não tem pra onde correr. Eu tô sempre só colocando, eu brinco com os meus clientes que é como se eu colocasse uma mesa, um tampão, com um único pezinho. Eu só tenho um pezinho. A hora que eu não estiver muito bem, minha vida vai desmoronar inteira. Uau. Eu preciso criar pés, né? Investir para que a minha mesa tenha mais pezinhos. Então, eu tenho lá o meu casamento, eu tenho os meus amigos, eu tenho meu tempo comigo mesma, sozinha, eu tenho meu trabalho, eu tenho os meus estudos, eu tenho minha espiritualidade. Então, eu vou investindo a minha vida de uma forma em que eu consiga equilibrar mais as coisas. E eu não estou falando desse equilíbrio utópico de fazer tudo, não, tá? É isso aí mesmo. Vão ter semanas que o trabalho vai tomar 90% do seu tempo. Mas que você cuide para que não seja sempre, por exemplo. Né? Mas existe uma intencionalidade, tem que ter, e tem que dizer não. Né? Eu trabalhei em empresa há muito tempo, então eu sei que esse processo de dizer não para chefe é complexo mesmo, é difícil. Mas eu lembro, foi um exemplo muito importante para mim. Eu trabalhei com um rapaz chamado André, ele é um querido. E eu lembro que o André, eu estava numa posição de gerente, ele também estava numa posição de gerente de uma área diferente, e eu trabalhando igual uma doida. Eu trabalhava de 7 da manhã às, sei lá, 9 da noite no escritório, chegava em casa e ainda trabalhava mais um pouco. Foi um período muito louco da minha vida. E o André chegava no horário dele, dava o horário dele embora, faça chuva, faça sol, ele ia embora. Tinha dia que ele precisava ficar até mais tarde e ele falava, olha só, eu tô ficando até mais tarde. E ele pontuava, cara, mas não é o que eu quero. E aí eu lembro que um dia eu conversei com ele, André, como? Como faz? Ele falou assim, eu tenho minha esposa em casa. Minha esposa é mais importante. Eu vou dar atenção pra ela, eu preciso dar atenção pra ela. Eu preciso viver a minha vida. E eu fiquei assim, eu era nova, né? E eu fiquei assim, caramba, que loucura. Eu brinquei com ele, pô, André, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. E era uma clareza que ele tinha, porque era o seguinte, o mundo tava caindo. Dia seguinte até mais. São as outras pernas, né? Cara, da cadeira, da mesa que você falou. E tu ia ter tempo para resolver isso no dia seguinte. Você é contratado para trabalhar, para dedicar uma parte do seu tempo ali. E é tempo mesmo. Se eu dedico mais tempo do que eu sou contratado, caramba, eu tô dedicando necessariamente menos tempo para as outras coisas que, em tese, eu digo que são mais importantes. Mas são realmente mais importantes na prática? Porque a quantidade de tempo, de energia, de pensamento, de investimento de recursos, às vezes, financeiro, isso daí são indicativos do que é importante para mim. Perfeito. Então, se eu acho que a minha família é mais importante, cara, eu preciso aprender a dizer não para outras coisas e dedicar. Isso pode ter consequências negativas, e eu sei que pode, especialmente no contexto corporativo, né? Existem corporações que são mais... tem mais vontade de ajudar a pessoa a ter uma vida mais saudável, e existem outras não, que é, cara, me dê o que eu quero e eu vou te dar muito dinheiro em troca e tá tudo certo. E isso também é um ponto de reflexão, porque às vezes eu tô numa corporação
que não me permite viver a vida que eu acho que é a correta. Cara, eu preciso me preparar para sair desse lugar.